Olá, hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de um caso que, olha, deu o que falar. Um escândalo que conectou o poder brasileiro a uma festa de luxo lá em Londres. Hoje, então, vamos desvendar essa história, que tem de tudo: uma festa de luxo, um broche bem misterioso e, claro, as altas esferas do poder no Brasil. É aquele tipo de relato que gera uma repercussão enorme. E sabe, para entender histórias tão complexas como essa, com todas as reviravoltas, muitos acabam pedindo: inscreva-se no nosso canal. Mas bom, vamos ao que interessa, vamos aos fatos. E vamos começar logo pelo ponto mais polêmico, o elemento que virou o centro de tudo isso. Um broche. Mas não era um simples acessório, não. Dizem que era, na verdade, uma espécie de passe livre para encontros bem íntimos. Olha só o que a apuração diz. O anfitrião do evento, o banqueiro Daniel Vorcaro, teria distribuído esses broches para um grupinho bem seleto de convidados. A alegação é muito direta, né? O objeto era um código, um passe livre para encontros com mulheres. E tem mais um detalhe. A fonte que a gente analisou usa uma palavra bem específica para falar dessas mulheres: suicinhas. A sugestão é que o termo seria uma referência a moças da Suíça. É um detalhe que deixa a história toda ainda mais estranha. Tá, mas onde é que isso tudo teria acontecido? O cenário dessa história não foi um lugar qualquer, não. Estamos falando de uma festa milionária, bem no coração de Londres. E para a gente ter uma dimensão do que foi esse evento, dá uma olhada nesse número: 2.700.000 reais. E isso, segundo a apuração, foi o custo só do jantar principal. É um valor que já mostra o nível de luxo e exclusividade da coisa toda. E não foi só um jantar, foi uma festa de 3 dias. Uma extravagância toda para homenagear o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os locais eram super exclusivos, tipo o famoso Annabel's Club. A lista de convidados, a cúpula dos 3 poderes do Brasil. E tudo pago pelo anfitrião, hein? De voos de primeira classe, jatinhos, até um show particular do cantor Sil. Imagina só. Agora, aqui tem um ponto bem importante para a gente entender o contexto. As alegações sobre os broches não são sobre o evento principal, mas sim sobre o que aconteceu num after party, ou seja, uma festa ainda mais fechada depois do jantar só para um grupo de convidados super VIPs. Aí fica aquela pergunta, né? Como é que detalhes tão privados de uma festa assim acabam vindo a público? A resposta, de acordo com nossa fonte, está na origem da informação. Então, a fonte de tudo isso seria um relatório da Polícia Federal. Pelo visto, tudo começou com uma investigação sobre as relações entre o ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro. Essa investigação gerou um relatório de 200 páginas e lá no capítulo final, a festa em Londres é descrita em detalhes, incluindo essa menção aos broches. Com a divulgação de uma coisa tão explosiva, o que aconteceu com os principais nomes citados nessa história toda? O material que a gente olhou faz uma distinção importante. O homenageado Alexandre de Moraes estava no jantar principal com a esposa, mas não teria participado do after party. Já o Dias Toffoli, que era o foco da investigação original, teve a presença na festa registrada, mas o relatório não diz se ele recebeu o tal broche ou não. E o anfitrião, o que ele pensava disso tudo? A fonte destaca uma mensagem que ele teria mandado para a noiva que dizia assim: "Eu sou muito louco, essa realidade. Todos os ministros do Brasil, do STF, do STJ e euzinho discursando." É uma frase que parece mostrar um certo deslumbre, né, com essa proximidade toda do poder. No final das contas, além do que pode acontecer na justiça, esse relato todo, a festa, os custos, o tal do broche, tudo isso levanta uma questão bem maior. O que esse episódio revela sobre as relações, muitas vezes invisíveis, entre as elites do poder e do dinheiro no Brasil? É uma pergunta que fica no ar.